de dicas da rodada 30 do Cartola, contagem regressiva. Já peço aí para vocês para deixarem o like, dar aquela curtida, se gostarem do conteúdo. Já vamos aí sem enrolação para as análises da rodada. Eu gosto de iniciar aqui a análise com os gols, porque a gente acaba analisando os confrontos. Gosto de pegar as últimas rodadas casa e fora. Quando a gente consegue observar aqui, já que o Palmeiras com destaque muito positivo, fazendo muitos gols dentro de casa, apesar de o Cruzeiro não sofrer tantos gols, é um jogo que é briga pela ponta ali, apesar do Cruzeiro ter distanciado um pouquinho, mas é um confronto mais apertado. Rodada passada eu tentei fugir do clássico, me dei mal. Os três que eu teria escalado inicialmente, Vitor Roque, Pedro e Arrasca, seriam os meus os iguais da rodada, porque os diferenciais foram para eu poder não ficar tão longe dos líderes, né? Acabou que eu fiquei um pouquinho abaixo da média, ainda assim fiz acima de 90. As apostas foram efetivas, mas os que não deveria deixar de colocar, que é aquele lance da defesa, que a gente tem que ter sempre os mais prováveis e os que se mitam muito, né? Enfim. Mas vamos lá, Flamengo com destaque negativo. Na verdade, sofre poucos gols, é positivo. E marca bastante fora de casa, né? Assim como o Vasco vem marcando muitos gols nas últimas rodadas. É o segundo melhor ataque das últimas 10 rodadas, quando a gente para analisar mando e fora, né? Palmeiras é o melhor ataque, Vasco tem mais gols que o Flamengo, e depois vem o Flamengo. Sendo que o Flamengo sofre bem menos gols, né? O Flamengo é a melhor defesa. Então, assim, quando a gente pega para analisar, Fortaleza faz pouquíssimos gols, Flamengo sofre pouco, então o Flamengo é muito favorito, SG é muito provável. Falando de SG, eu creio que seja um dos mais prováveis da rodada. Ceará também vem sofrendo poucos gols e o Atlético marcando pouco. Mas é difícil apostar no Ceará e o Atlético vai ter que dar uma resposta. Ver se melhora um pouquinho no campeonato. Nas últimas 10, o Atlético é o último colocado, com apenas 4 gols marcados. Apenas 6 gols, 4 gols marcados. Absurdo assim a performance baixa do Atlético, né? Mas vamos ali já começar a escalação. Vamos voltar aqui para a parte do saldo de gols, né? Casa e fora. Tá vendo? Mantido ali dentro de casa, quem mais mantém saldo de gol é o São Paulo. Então a gente pensando na defesa, que é um dos critérios que a gente utiliza, mais o critério do desarme. Eu vou pensar aqui no goleiro agora. Para defesa a gente não escala somente com a probabilidade do saldo de gol, e sim com os desarmes, que tem a média básica. A gente observa ali o Fluminense mantendo bastante SG. Com o Thiago Silva a zaga fica muito consistente, porém o Inter não cedendo SG. Flamengo mantendo 2 fora de casa. Como eu disse ali, ó, o Ceará. Mirassol contra o Sport, mas o Sport nas últimas 5 não cedeu nenhum SG. Ó, o Fortaleza cedendo 3 SGs. O Flamengo fora de casa mantendo 2. Reforça ali a questão dos confrontos. Mas vamos lá pro goleiro, pensando no que a gente visualizou ali inicialmente. Como apareceu? Atacante, beleza. Cara, o goleiro eu vou de Rossi. Vem pontuando muito bem nas últimas. Existe a possibilidade do SG. E o técnico é o Filipinho. Difícil fugir. Laterais, vamos dar uma analisada ali nos desarmes. Para ver como é que tá as possibilidades, casa e fora. Não tá vendo? Desarme cedido. É interessante pensar no lateral do São Paulo. Tem que ver os prováveis ali, mas São Paulo desarma bem também. O segundo melhor em desarme e o que enfrenta o Bahia que mais cede desarme. Interessante análise. O Bahia faz pouco desarme, jogando fora. Cara, São Paulo, bem interessante pensar no lateral ali. Mirassol, a gente pensa no Reinaldo não pela
pelo desarme, pela possibilidade de gol. Inter também cedendo bastante, porém o Fluminense conquista pouco. Então, falando de lateral, provavelmente o Botafogo não é doideira, tá? Tem o Cuiabano ali, tem grande tendência a botar o Cuiabano. O Cuiabano é um jogador que desarma bastante. Se estivesse jogando consistente, melhoraria com certeza essa questão de desarmes feitos. É muito ofensivo. Então a gente fica aí de repente no Reinaldo. Vamos olhar como é que tá aqui. Cara, Reinaldo é difícil de não colocar. O momento é absurdo, média 8.17. Cara, olha esse Mike aí, hein? Tentador, tá? Jogador jovem. Não joga com frequência, mas 8 desarmes em 3 jogos. Cara, mas inicialmente eu vou de Cuiabano. Mas vale a pena colocar a apostinha ali. Na rodada passada a gente foi de Paulo Henrique, pouca gente foi. Foi um diferencial bacana. E o Reinaldo, né, que fez 19 pontos lá. Zagueiro, vamos olhar como é que tá os desarmes, que a gente também joga pensando nos desarmes. Casa e fora. Cara, de novo ali o São Paulo desarmando muito. Muito em virtude do Arboleda e do Ferrarese, que não tá provável. Mas o Bahia também cede muito, né? Cara, tem que ter alguém de São Paulo. Ou seja, eles conquistam muito desarme para lateral e para zagueiro. O São Paulo. O Cruzeiro cedendo bastante. Mas é difícil pensar no jogo como esse. Vamos ver aqui. Vamos ver os times que jogam fora. Corinthians fazendo bastante desarme. Porém, Vitória cedendo pouco quando joga em casa. Olha o Red Bull. Não tinha pensado no Vasco ali, mas com esse dado, pena que o Vasco também sofre muitos gols, né? Então não dá pra cravar um SG. Mas não é maluquice falar do Paulo Henrique, não. Então a zaga tá complicado. Acho que o Arboleda acho que é muito claro ali. Deixa eu ver o Flamengo. O Flamengo faz poucos, até que nem tanto. Léo Pereira, não sei. Vamos dar uma olhada. Cara, o Arboleda não tem como não colocar. Barbosa. Vamos pensar aqui. Botafogo não. Difícil, tá? Cara, vamos ficar inicialmente com o Léo Pereira pensando no SG. Meio campo, eu vou até analisar aqui, mas meio campo é difícil de fugir das prováveis ali dos medalhões. A rodada passada que eu falo, eu fugi. As 2 vezes que eu fiz isso, que eu fui tentar inovar. Aí quando você inova, os caras fazem 2, 3 pontos. Mas vamos ver ali os desarmes para meio, que eu gosto de analisar também. Desarme feito. Dei mole ali na análise passada, mas tá vendo? Reforça ali nossa análise. O São Paulo continua sendo o que mais desarma para zagueiro, tá? Não tinha alterado ali para todos. Vou botar aqui para meia. Vamos olhar aqui se tem algum dado interessante, ó. Mirassol se dando bastante. Botafogo fazendo bastante desarme. Não é o fator predominante. Vamos ver aqui como é que fica. Finalizações. Com finalizações. Cara, o Inter cedendo bastante finalização. O Palmeiras finalizando muito com o meio, mas o Palmeiras não tem como cravar quem que vai ser titular, quem que vai imitar sempre um ou outro. Fortaleza finalizando muito, ó. Vamos olhar aqui os gols. Meia, né, pô? Meia. O Flamengo não sofreu nenhum gol pra meia. 6-2 com meia. O Inter, que é o Alan Patrick, né? Olha o Coutinho
fora de casa. Deixa eu ver John John ali, John John não. Cara, vamos lá então. Falando do que a gente vem falando, é difícil deixar Matheus Pereira e o Arrasca de fora. Eu falei, na rodada passada, deu ruim. Eu vou com o Coutinho. Pelo dado estatístico e pela quantidade de gols que o Vasco vem fazendo nas últimas rodadas. Vamos pegar aqui, pegar um desarme para atacante. Casa fora. Red Bull. Lucas Barbosa é interessante. Pensando em média básica, mas já é uma rodada que não dá para colocar ele. Deixa eu ver se tem algum dado que favorece. Vamos pensar aqui nos gols. Olha o Palmeiras destacando muito. Olha o Vasco lá que eu tô falando com vocês, fora de casa fazendo 9 gols. E o Red Bull, o time que mais sofreu gol nas últimas 10 rodadas. Pena que o Rayano tá comprovado que seria com certeza a minha opção. Vamos olhar aqui. Deixa eu dar só uma olhada pra meia assistência, como é que tá. Case fora. Intercedendo bastante assistência pra meia. Olha lá o Red Bull como o maior, que mais cede assistência pra meia também. E o Vasco, cara, o Coutinho é muito provável pra essa rodada, faz muito sentido. Vamos lá pros atacantes. Volta. Caio Jorge, Vitor Roque. E agora que é a briga. Vale a pena dobrar ali o Palmeiras? Talvez. Não sei. É o risco do Flaco Lopes e bem o Vitor Roque mais ou menos. Como aconteceu na rodada retrasada lá. 25 pontos pro danado Flaco Lopes. Cara, vamos de Samulino. Tem um tempo que ele não meta. Reserva de luxo. Ou a gente pode ir com o Yuri Alberto, apesar de não confiar nele, ou Luiz Araújo para fazer uma diferenciada. É um cara que tem média básica. As pontuações baixas são porque não é... Foi jogo que ele entrou no segundo tempo. E vai ser o nosso reserva de luxo. Tô apostando no Lino, eu não tô muito confiante não. Meia reserva a gente vai com o John John. Zagueiro reserva a gente vai com James. Cara, botou o Sabino. Pelo dado estatístico ali, Sabino pode ser que vá bem caso precise entrar, né? Lateral vamos com o Mike. Goleiro a gente tende a fazer o hack ali, mas vamos colocar o Rafael também. E o capitão a gente vai de Lino. Contradizendo que eu falei que não tô confiante, mas tenta dar uma diferenciada. Pode ser que imite, se imitar, a gente tá na briga. Então é isso, galera. Time salvo. Valeu. Fui.